Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre o reino fungi, certo? Por que um reino à parte para os fungos? Porque eles têm características misturadas de plantas, de animais. Então, como eles têm uma mistura de características, eles foram classificados num reino só deles, tá? Então, todo tipo de fungo está dentro desse reino, certo? Então, vamos lá. Eles são eucariontes. Então, tem a membrana em volta do núcleo e essa célula tem parede celular, tá? Então, por exemplo, a parede celular, se você for comparar planta e animal, a parede celular é característico de planta e não de animal. Mas, em compensação, quitina, que é do que é feito a parede, a substância que é feita a parede, que é um tipo de açúcar, é característico de animal e não de planta. Então, aqui já tem uma mistura, tá? Uma característica de planta e uma característica de animal. Então, por isso, essa separação num reino só para eles, tá? E assim existem outras características que também mostram que tem essa mistura que é planta e animal misturado, tá? São todos, não tem exceção, todos heterótrofos. Então, eles não fabricam o próprio alimento, eles têm que se alimentar da onde eles estiverem, tá? Eles vão retirar o alimento de onde eles estiverem. São aeróbios ou anaeróbios, tem os dois tipos, tá? Então, os aeróbios vão utilizar o oxigênio, vão respirar o oxigênio para produzir energia, e os anaeróbios vão fazer a fermentação para produzir energia, porque eles não usam oxigênio, tá? Existem 70 mil espécies, mas assim, deve haver muito mais, tá? Há muito mais, só que o que acontece? Ainda não foi catalogado, não foi descoberto. Então, o que se tem descoberto hoje são 70 mil espécies, mas existem muitas que ainda serão descobertas, tá? E catalogadas. Os unicelulares, por exemplo, as leveduras, é o fungo do fermento, tá? É o fermento do pão, é a fermentação alcoólica para a produção de bebida alcoólica, que eu vou explicar depois lá para vocês. Mas então, um exemplo característico de fungo que é unicelular é a levedura, que é esse fungo aqui, ó. Tá vendo? Você olhando no microscópio, você vê o fungo do fermento ou o fungo que faz a fermentação da bebida alcoólica, ele é assim, tá? Os pluricelulares são macroscópicos. Então, por exemplo, tem uma variedade de cogumelos, ó, entendeu? Que aqui nessa variedade você tem cogumelos que são venenosos e você tem cogumelos que são comestíveis, por exemplo, o champignon. Então, existe uma variedade muito grande, certo? Eles podem viver em qualquer ambiente, tá? Então, seja água, solo ou até em outros organismos, certo? Desde que exista matéria orgânica, certo? Suficiente para ele poder se alimentar, umidade e calor. Então, você pode encontrar fungo em qualquer lugar, certo? Mas tem que existir isso daqui, que é o ambiente que ele se desenvolve com bastante facilidade. Então, quanto à estrutura dos fungos, eu quero falar aqui para vocês. É o seguinte: qualquer fungo ele é formado por hifas, certo? O conjunto dessas hifas é chamado de micélio. Então, elas se comportam, pessoal, aonde ele estiver. Aqui, por exemplo, ele está no solo. Mas vamos supor um bolor, ele está lá na parede de uma casa. Ele vai crescendo dessa forma, tá? Então, as hifas estão lá na parede, ou, por exemplo, aqui no solo, vão crescendo, crescendo, e o conjunto delas é o micélio. No caso, por exemplo, desse cogumelo, essa hifa desenvolveu essa parte
para cima do substrato onde ele estiver. Por exemplo, aqui é do solo, né? Então, essa parte que está para cima, que é a parte que a gente enxerga, né? É chamada de corpo de frutificação, tá? Então, aqui embaixo desse corpo de frutificação, tem essas célulazinhas que vão desenvolver os esporos. Então, embaixo aqui desse chapéu, né? Vai ser liberado, vai ser formado assim, tá? Aqui tá as estruturas aqui e a formação dos esporos. Esses esporos vão cair, vão ser espalhados com o vento e caindo num lugar úmido, vão, úmido e quente, né? Que é o ambiente que eles gostam, vão desenvolver mais hifas e mais fungos, certo? Então é dessa forma que acontece, que é um tipo de reprodução, que depois eu vou comentar lá no outro slide com vocês, mas é um tipo de reprodução simples, que o vento leva esse esporo e se ele cair no lugar adequado, ele desenvolve. As hifas, existem esses tipos de hifas. Então, tem a hifa cenocítica, que ela não tem divisão nenhuma. Isso aqui são núcleos, tá? Tem a hifa que é septada, que é dividida assim, tá? Só que são hifas septadas. Essa tem um núcleo em cada divisãozinha e essa tem 2 núcleos em cada divisãozinha, tá? Cada septo. Mas são tipos, só para vocês conhecerem a estrutura. Não que tenha função diferente, tá? São hifas, tipos de hifas, certo? Quanto à nutrição, eles têm, eles liberam enzimas digestivas. Então, o que são enzimas? São substâncias que vão degradar o alimento, tá? Então, eles vão liberar enzimas para fora do corpo, enzima em cima da matéria que eles vão se alimentar. E essa matéria, esse alimento, vai ser degradado, né? Em moléculas bem simples e vai ficar um líquido, uma solução aquosa. Então, o que ele vai fazer através das hifas? Ele vai absorver esse líquido, tá? Então, a digestão, na verdade, vai começar fora do corpo, vai acontecer fora do corpo do fungo, porque ele liberou em cima do alimento essa enzima. Aí digeriu, virou uma pasta líquida e aí ele vai sugar, ele vai absorver pelas hifas, por isso que é chamado de digestão extracorpórea, porque foi feita, na verdade, né, foi digerido fora do corpo dele, e aí ele suga, certo? Então, por exemplo, existem os fungos em relação a essa alimentação. Os fungos saprófagos, que são os decompositores, então eles vão sugar esse alimento, né, através de organismos mortos, que são os fungos que, por exemplo, entram na cadeia alimentar. Tem os fermentadores, que são sempre anaeróbios, para fermentar é sempre sem oxigênio, que aí eles vão fermentar esse açúcar de onde eles estiverem, seja, por exemplo, do pão, para a produção do crescimento do pão, ou mesmo de bebida alcoólica. Então, eles vão decompor esse açúcar em álcool e gás carbônico e vão produzir energia para eles sobreviverem, tá? Então, na verdade, estão se alimentando desse açúcar e fazendo a transformação química. Parasitas, que eles vão se alimentar da matéria orgânica viva, essa é a diferença. O saprófago vai se alimentar de organismos mortos. O parasita é de uma matéria viva, que aí vai provocar doença, né? Tudo isso eu vou explicar com mais detalhes para vocês nos próximos slides. E existem os que vivem em simbiose, que é uma associação com outros seres vivos. Então, são fungos que estão com outros seres vivos, por exemplo, uma micorriza, que é um fungo que fica grudado na raiz de determinadas plantas, e aí, como eles são heterótrofos,
eles vão se alimentar da glicose que a planta produziu através da fotossíntese e, por outro lado, eles vão ajudar através das hifas a absorver água e sais minerais e fornecer para a planta. Então, isso que micorriza é essa associação entre o fungo e a planta. O líquen, a mesma coisa, é a associação do fungo com uma alga. Aqui é raiz de planta, aqui é alga, tá? Mas o líquen também, as hifas do fungo que faz parte do líquen vai absorver água e sais minerais e vai fornecer para a alga, tá? Vai facilitar essa absorção e a alga, por sua vez, vai fazer fotossíntese, produzindo glicose e fornecendo para o fungo. Então, isso é uma associação de simbiose. Então, por isso que esses fungos são considerados parasitas, mas simbiontes, porque eles estão associados a outro organismo, no caso aqui, a raiz da planta ou a alga, tá? Decomposição. Então, tem lá os decompositores que eu falei para vocês, que fazem parte da cadeia alimentar e eles ajudam no sentido de fazer a reciclagem da matéria na natureza. Então, substâncias que estavam no corpo daquele organismo morto vão ter a oportunidade de voltar num outro organismo. Então, por exemplo, se eles fizeram a decomposição lá no solo, as substâncias daquele organismo morto vão ficar no solo, que vão ser absorvidos por uma raiz de planta, então vão voltar a substância volta para um organismo vivo. Isso seria a reciclagem da matéria. Então, essa é a função dos decompositores dentro de uma cadeia alimentar. Por outro lado, isso é uma coisa boa. Por outro lado, eles também atacam alimentos. Então, se eles encontrarem condições favoráveis no alimento, que é a umidade, o calor, eles vão decompor o alimento. Então, isso já é uma coisa ruim. Por exemplo, numa laranja, num morango, ou qualquer outra fruta, né? O fungo chegou aqui através de esporos, né? O vento trouxe. Então, se encontrou condições favoráveis, ele se reproduz mesmo. Então, ele acaba decompondo, porque como ele é heterótrofo, ele vai ter que se alimentar dessas frutas, no caso aqui, esse exemplo. Então, ele vai decompor. Então, assim como a decomposição, isso que eu estou falando para vocês, que eu quero que vocês entendam, assim como a decomposição lá dentro de uma cadeia alimentar é uma coisa boa, aqui é uma coisa ruim, porque ele pode estragar e causar o prejuízo por estar estragando muitos alimentos, né? Dependendo do local onde estiverem esses alimentos. O bolor negro é um fungo bem comum, que ele cresce também em alimentos úmidos, porque tem uma série de fungos, tá, pessoal? Então, eu estou falando alguns aqui que são até os mais comuns, mas que eu sei que vocês já viram isso, porque como está no ar, tem em qualquer lugar, né? Então, esse bolor negro, ele cresce em alimentos úmidos e vai destruir esse alimento, por quê? Também, porque as hifas vão penetrar e vai destruir. Então, por exemplo, muito comum. Então, principalmente pão de forma, que é mais molinho, o esporo cai aqui. Olha como é que é o fungo se você fosse olhar no microscópio. Esse fungo que faz isso aqui no pão, você vê dessa forma no microscópio. Então, o que ele faz? Um esporozinho desse aqui, caiu na fatia do pão de forma, por exemplo. Aí, ele vai se reproduzindo sozinho, e isso aqui são as hifas, Então, vai penetrando nesse pão. Aí, o pão tá lá guardado num ambiente que é favorável para ele, que é quente e úmido. O que acontece? Ele vai espalhando, fica desse jeito, certo? Então, esse é um fungo chamado bolor negro, que ele embolora não só o pão, mas também vocês já devem ter visto parede, mesmo roupa, sapato, em qualquer lugar que ele encontre condições favoráveis, porque ele está no ar, tá?
Aí tem os parasitas que são também patógenos, ou seja, que causam doenças. Tem fungos que atacam grãos, tá? Então, soja, milho, feijão, que assim eles colhem e de repente estão guardados nos sacos até ser vendido e distribuído aí nas indústrias. Então, o que acontece? Se tiver algum fungo dentro desse saco, ele pode liberar, além de estragar os grãos, existem fungos que liberam substâncias tóxicas que, se for ingerido essa substância tóxica, pode até provocar câncer de fígado e matar uma pessoa ou um animal. Então, por exemplo, ó, milho, aí esse fungo atacou, aqui ele vai se reproduzindo, ele estraga, além do prejuízo de estragar tudo, existem fungos que liberam substâncias tóxicas e que, se for ingerido, aí é muito perigoso, tá? Tem um outro tipo de fungo que ele ataca as plantas e ele provoca o que se chama ferrugem, por causa da cor da mancha que ele provoca nas folhas, né? Que eu vou mostrar para vocês. E é um prejuízo bem grande porque ele estraga todas as folhas, estraga a plantação. Tem um outro que provoca nas folhas da soja necrose, que além de uma mancha, mas a folha vai se desfazendo, então também estraga as folhas. Ó, aqui esse é o ferrugem, tá? Então ele tem essa cor aqui, por isso que é chamado de ferrugem, e ele acaba com as folhas ali de uma plantação, certo? Vai destruindo ele está comendo, na verdade, essa folha, né? Existem fungos que são carnívoros, então eles vão predar, tá? Eles vão comer alguns nemátodos. Nemátodos são vermes, tá? Vocês vão estudar ainda. Então eles vão se alimentar de vermes e tem outros que se alimentam de formigas. Eu vou explicar melhor aqui, ó. Olha só, isso aqui é um verme. Esse fininho aqui é o fungo. O que ele faz? O fungo desenvolve como uma argola aqui, ó, ele prende o verme, tá vendo? E aqui ele penetra as hifas aqui dentro, e aí aquilo que eu falei para vocês, ele vai liberar uma enzima que vai digerir, então na verdade ele está sugando o líquido do corpo desse verme e vai matando esse verme aqui aos poucos, certo? Então ele consegue fazer isso também, porque ele é grande, ele consegue enrolar no verme. Da formiga é o seguinte, existem fungos que se apropriam dessa formiga, então eles vão grudar nela aqui, aí eles vão comendo ela por dentro, ela viva, eles vão comendo ela por dentro, tá? E vão crescendo, crescendo até ficar dessa forma aqui, ó. E eles liberam uma substância no corpo dela que ataca o sistema nervoso dela. Então, antes dela morrer, ela apresenta uma modificação no meio de vida dela, tá? Então, o que ela faz? Ela, por exemplo, começa a subir muito alto nas árvores, porque ela fica meio alterada por conta dessa substância que está afetando o sistema nervoso. E aí, ela vai subindo, 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 lá, o quanto dá para ela subir, esse fungo tá junto dela. E por que isso? Porque lá de cima ela acaba eliminando os esporos, que é isso que ele quer. Quanto mais alto ela subir, melhor, porque ela vai liberar os esporos e ele vai espalhar, que é uma forma de reprodução dele. Até que ela não aguenta mais e ela morre. Mas antes dela morrer, ela acabou ajudando, né, a reprodução desse tipo de fungo. Então, olha só, ele
ele entra nela, ele começa a se alimentar dela, ela viva ainda, liberando essa substância tóxica, afeta o comportamento dela, né? Porque está afetando o sistema nervoso, ela começa a subir em árvore, a formiga sobe em árvore, mas ela sobe mais alto, então quer dizer, altera o comportamento, porque ela está no comando dele, né? E de lá de cima ela acaba espalhando os esporos, que é o que ele quer, certo? Em animais e mesmo no ser humano, provoca muitas doenças, né? Então, eu coloquei algumas, mas são muitas, pessoal. Então, por exemplo, candidíase, que eu vou mostrar lá para vocês uma foto, micoses, que pode ser que é qualquer doença provocada por fungo, mas pode ser interna ou externa, né? As externas são mais comuns, que é micose de pele, de unha, é, no couro cabeludo, enfim, tá? Vou mostrar umas fotos. Agora, interna é menos comum, mas acontece, principalmente quando a imunidade está baixa. Então, esse fungo entra no organismo e ele pode se desenvolver, por exemplo, em volta de um pulmão, tá? Em volta de outros órgãos, mas é muito perigoso. Então, esses fungos que afetam os órgãos internos, normalmente o que acontece? Os esporos estão presentes em fezes, principalmente de pombos e de morcegos, e aí a pessoa inala, né? Ela vai respirar esse esporo ali porque está próximo das fezes ali desses animais, e esse fungo, encontrando condições favoráveis dentro do organismo da pessoa, que no caso o que favorece é uma imunidade baixa, ele vai provocar doenças nos órgãos e pode até provocar a morte. Então é bem sério, tá? Então aqui é um exemplo de micose externa, né? Que vai afetar a pele, que é a frieira, e, e por quê? Porque encontrou condições favoráveis, um ambiente úmido e quente, certo? Então, por isso que tem que sempre enxugar bem entre os dedos dos pés, porque é o ambiente propício para que ocorra a frieira, certo? E o fungo não é uma questão de sujeira, ele está no ar. Então, você tomou banho, mas deixou aqui úmido porque não enxugou direito, acabou. Então não é que você está sujo. Na verdade, ele encontrou um lugar fechadinho, quentinho. Então, quer dizer, você pega esse pé que está úmido, coloca esse pé, põe uma meia e põe um tênis. Ficou, é o ambiente que ele quer. Tá quentinho e tá úmido. Pronto, ele começa a se desenvolver, tá? Então não é uma questão de sujeira. Micoses que pode aparecer desse jeito, assim na pele, certo? Porque também o esporo estava no ar e aí entrou em contato de alguma forma com a pele. Unha, tá? Que além da frieira lá, ele encontrando condições favoráveis, se é um fungo que ataca a unha, ele vai se desenvolver também. Esse é a candidíase, um exemplo de candidíase, que é chamado também de sapinho. Então, é mais comum aparecer até em crianças, principalmente criança que está sendo amamentada, porque ela pode pegar esse fungo, ela já tem uma imunidade mais baixa e ela pode pegar esse fungo ali do ar, né, da própria mama, que ela está nessa fase de amamentação, e pode formar esse fungo na língua. Assim ele vai se desenvolvendo e aí dói bastante, tem que tratar, certo? Então, isso é um exemplo de candidíase, não só na boca, tá? Coloquei alguns exemplos para vocês. Em animais também, ó. Então, eu falei bastante lá do humano, mas em animais a mesma coisa. Então, ó, tá vendo? Pode se desenvolver na pele de animais também, tá? A pele, o pelo, enfim. Alguns são venenosos, tá?
e alguns provocam alucinações, então, são chamados de alucinógenos. Por quê? Porque afeta o sistema nervoso e provoca alucinações, então a pessoa começa a ver e enxergar coisas que não existem. Isso que é alucinação, por ela ter ingerido cogumelos venenosos. Por exemplo, ó, esses cogumelos venenosos, normalmente eles são coloridos, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque tem os cogumelos comestíveis, mas tem os cogumelos venenosos. Então não dá para ir pegando cogumelo e comendo. Então esse tipo aqui é um cogumelo venenoso que provoca alucinações, que eu falei para vocês. Então esse veneno, essa substância que ele produz, é uma droga, porque afeta o sistema nervoso e provoca essas alucinações. Então é bem perigoso, porque dependendo da quantidade que ingerir, pode até matar a pessoa. Bom, pessoal, eu coloquei um pequeno vídeo aqui agora no final dessa aula, falando sobre algumas doenças internas causadas por fungos e o despreparo de alguns médicos para diagnosticar esse tipo de doença nos hospitais, tá? Então eu estou terminando a aula por aqui e aí nós continuamos esse assunto na próxima aula, tá bom? Um beijão para vocês e tchau, tchau. Hoje em dia nós temos um problema importante de saúde pública que está sendo negligenciado pelo sistema público e privado de assistência à saúde, que são as infecções fúngicas. Se você for hospitalizado e precisar de uma unidade de terapia intensiva, essas infecções fúngicas oportunísticas podem vir a ser um problema. Houve um desenvolvimento, felizmente, enorme da medicina nas últimas décadas. O problema é que essa assistência à saúde depende de fármacos e depende de procedimentos invasivos que podem trazer consequências, entre elas, deixá-lo mais suscetível a micro-organismos. A ocorrência de infecção associada à assistência médica, ela não está ligada só à bactéria, ela está ligada também à possibilidade de você desenvolver infecções fúngicas, sendo no ambiente hospitalar as duas mais frequentes, ou a sepse por cândida, que mora no trato gastrointestinal de todo mundo, ou, no caso do aspergillus, um fungo que está no ar e que você pode ser colonizado por ele e desenvolver pneumonia se submetido à imunodepressão. A cândida, ela é parte da microbiota normal. Ela mora no trato gastrointestinal, mas se por um acaso você desenvolver a insuficiência de um órgão, você pode ter fator de risco para que a cândida saia do intestino e vá parar na corrente circulatória. E vai fazer um quadro de sepse, igualzinho a uma sepse bacteriana. Então, com frequência, o médico, ao ver uma sepse, pensa numa bactéria muito resistente. Aí existe uma parcela menor de médicos que foram treinados para pensar em cândida, eles precisam de recursos diagnósticos. E eu diria que pouquíssimos hospitais no Brasil trazem todos os recursos diagnósticos que a gente tem para fazer o diagnóstico de infecção por cândida em corrente sanguínea. Nós temos 1 a 6 casos de candidemia por cada 1000 admissões hospitalares. A mortalidade associada a essa condição é da ordem de 50%. 15 a 30% desses pacientes não são sequer tratados. Então isso me deixa muito claro que há necessidade de conscientização por parte do sistema de saúde da importância dessas infecções, treinamento por parte dos médicos e profissionais de laboratório de como fazer esse reconhecimento e, claro, recursos para que você possa agregar novas tecnologias e fazer esse diagnóstico precoce. Aqui no nosso laboratório a gente faz a identificação fenotípica e genotípica de fungos filamentosos. Com micro e macromorfologia a gente consegue chegar a uma identificação de gênero e seção, que é um conjunto de espécies bastante próximas. Essa identificação é muito importante porque essa variação tanto de gênero quanto de espécie
pode levar a gente a um tratamento melhor para o paciente, uma vez que esses fungos, eles divergem quanto à suscetibilidade aos antifúngicos que a gente tem. Os fungos têm um material genético riquíssimo. Ele tem uma estrutura celular muito complexa e ele tem capacidade de se adaptar a agressões. Então hoje houve um incremento nas taxas de infecção por fungos resistentes a 1 ou 2 fármacos no nosso meio. O uso abusivo de antifúngico por dificuldade diagnóstica pode levar à adaptação do fungo aos fármacos e ao desenvolvimento de resistência. Isso aqui é uma placa de teste de suscetibilidade in vitro aos antifúngicos. É um teste relativamente barato e rápido. Em 24 horas a gente já consegue soltar para o clínico o perfil de suscetibilidade do micro-organismo que está sendo analisado, ou seja, se ele é sensível ou resistente ao fármaco, e isso é extremamente importante para o clínico poder guiar o tratamento, né? Então, se o isolado ele é sensível àquela droga antifúngica, ela pode ser utilizada para o tratamento daquela infecção. Em cada coluna nós vamos ter uma concentração do fármaco, e aí o que a gente analisa, basicamente, é em qual ponto é que houve inibição do crescimento fúngico. São pouquíssimos os recursos disponíveis para investigação específica de infecções fúngicas. Você poderia fazer editais específicos para o desenvolvimento de novas tecnologias estratégias para o controle e tratamento dessas infecções. Então, não tenho dúvida que a primeira etapa é o governo, os atores responsáveis pelo financiamento e prestação de serviço a reconhecer o problema. O segundo é, efetivamente, uma vez reconhecido, você fazer um programa de acesso a novas tecnologias minimamente para hospitais referência. A esse respeito, nós criamos, junto com pesquisadores de diversos continentes, uma associação não governamental, chama-se GAF. Então, nós trabalhamos com a captação de recursos para melhorar resultado de tratamento de infecção fúngica em países em desenvolvimento. Então, eu acho que a organização da sociedade civil para pressionar por mais recursos para essa área é uma estratégia muito importante para que a gente possa ter um futuro melhor para esses pacientes.